A noite caía silenciosa sobre o emirado, e na vastidão do deserto que abraçava o palácio real, um grito sufocado rompeu o ar quente e estrelado. O sheik bilionário, cuja sombra imponente dominava terras e corações, encontrava-se à beira da morte. Foi nesse instante frágil que uma jovem de olhos firmes e mãos trêmulas surgiu, salvando-o do destino cruel que o ameaçava. O palácio refletia a grandeza inquestionável do sheik, suas torres douradas brilhando sob o luar como joias preciosas. Tapetes de seda vermelha cobriam pisos de mármore reluzente, enquanto perfumes exóticos dançavam no ar, misturando-se ao doce aroma das flores que cresciam nos jardins suspensos. O silêncio da noite era quase reverente, apenas interrompido pelo murmúrio distante do vento, carregando segredos antigos. No salão principal, o sheik bilionário acomodava-se com dificuldade, a testa franzida e o olhar perdido por trás da máscara de poder que raramente abaixava. O peso da solidão e do medo lhe apertava o peito. Do outro lado, a jovem de 22 anos observava-o com uma coragem silenciosa, suas mãos ainda vibrando do esforço que havia feito para arrancá-lo das sombras da morte. Ela não pertencia àquele mundo de ouro e privilégio. Sua simplicidade era um contraste gritante à opulência que a cercava. Mas ali, sua força reluzia tão brilhante quanto as joias do palácio. O inesperado resgate criou uma tensão indescritível. O sheik, acostumado a controlar tudo ao seu redor, sentiu a estranha mistura de gratidão e inquietação diante daquela mulher que desafiava suas regras. Ela, por sua vez, encarava-o com determinação, seus olhos aveludados carregando perguntas que o orgulhoso homem nunca ouvira antes. O ar parecia carregado de uma eletricidade que ambos temiam e desejavam ao mesmo tempo. Mal havia amanhecido quando o céu azul se tornou cinza, com a aproximação ameaçadora. Guerreiros vestidos com armaduras negras cercaram a residência do sheik, suas presenças pesadas e intimidantes ecoando como um trovão distante. O silêncio dourado do palácio deu lugar às batidas apressadas do coração do bilionário, um ritmo frenético que mais parecia o pulso de uma guerra prestes a explodir. Os muros que antes o protegiam agora fechavam-se como uma armadilha, e a jovem, que outrora parecia uma simples salvadora, agora revelava-se um enigma indispensável. Preso entre o medo do inimigo oculto e a curiosidade pela força inesperada que emergia ao seu lado, o sheik compreendeu que aquilo era mais do que uma invasão. Era o início de uma conspiração que ameaçava não apenas seu império, mas também seu coração. O destino cruzava seus caminhos de maneira irrevogável, e a cada olhar trocado, a promessa silenciosa de que aquele enlace sobreviveria a qualquer tormenta. E antes que o próximo segredo deste emirado seja revelado, junte-se à nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Curta-se o coração deste sheik, já te conquistou. Conte nos comentários de qual cidade você acompanha essa saga e qual reviravolta espera para os próximos capítulos. Sua paixão por estes dramas é o que nos move. Obrigado por estar conosco. O silêncio que antes dominava o palácio fora rasgado pelas batidas pesadas das armaduras negras que cercavam o templo de poder do sheik bilionário. O murmúrio dos guerreiros se espalhava pelo salão como um presságio sombrio, cada passo ecoando no mármore frio, despertando uma tensão quase palpável. Ele fixava o olhar na janela envidraçada, onde o céu ameaçador se fechava em nuvens acinzentadas,
carregadas não só pela tempestade iminente, mas por segredos que insistiam em romper o véu da noite. O sheik, com o peito ainda comprimido pelas dores da quase morte, sentia uma angústia nova, diferente da habitual dureza de seu comando. Um temor velado por algo invisível, mas tangível. A jovem que o havia salvo permanecia firme. Sua presença, uma chama incógnita em meio à imensidão opulenta do palácio. Seus olhos escuros não se desviavam dos detalhes da casa, das portas robustas, dos soldados que agora ocupavam cada corredor. Ela não era mais aquela garota simples, entregue à vulnerabilidade. Se tornava uma peça vital contra a tempestade que se aproximava. Quem são esses homens? Sua voz pausada carregava a determinação quase silenciosa que sempre a acompanhava. O sheik voltou-se para ela, o rosto ainda marcado pelo cansaço, mas imponente. O olhar firme, que há pouco parecia entorpecido pelo sofrimento, agora carregava a responsabilidade de um líder confrontado por um inimigo invisível. Esses homens não vieram pelo acaso. São enviados de um passado que pensei enterrado. Sua voz grave ressoava pelo salão como um trovão contido. Tenho inimigos que esperam minha queda. Este palácio, apesar de sua grandiosidade, pode ser minha cela. Ela caminhou até onde ele estava, chegando perto o suficiente para sentir o calor misto do corpo que, mesmo ferido, emanava uma força inabalável. Suas mãos se entrelaçaram por um instante, um gesto sutil que quebrava o gelo entre a dúvida e a esperança. Não abandonarei você, sheik bilionário, disse com firmeza, encarando-o com a mesma coragem que a fizera arriscar a própria vida. Mas precisamos agir rápido. Essa conspiração não será desvendada apenas com força bruta. O sheik suspirou, uma mescla entre o orgulho e a surpresa pelo toque da jovem. Ele reconhecia ali não só uma aliada, mas uma chama capaz de incendiar aqueles muros gélidos com algo que nem o ouro podia comprar: confiança. Enquanto a tensão crescia, o palácio começava a se transformar. De monumento da solidão, tornava-se campo de batalha, onde alianças seriam forjadas e traições expostas. Nos jardins suspensos, as flores perfumavam o ar, mas algo mais denso, como uma sombra, pairava sobre elas. Os conselheiros, alertados pela movimentação, entraram em silêncio recolhendo informações que o sheik já intuía. Entre sussurros e olhares trocados desconfiados, surgiu a sombra do mais perigoso inimigo que poderia enfrentar: a traição interna. Almir lhe trouxe notícias, anunciou, uma voz baixa, enquanto um homem trajando roupas de seda negras se aproximava. O rosto permanecia oculto pelas sombras, mas o peso de suas palavras era claro. Fale, Almir. O sheik respondeu firme, os olhos estreitos mirando-o com uma mistura de suspeita e expectativa. Há rumores de que alguém próximo a você tem contado detalhes do seu estado e da posição de suas tropas aos invasores. Almir condenava com os olhos cada palavra, que caía como punhal na já ferida confiança do sheik. A jovem então se adiantou, sentindo o ar vibrar ao redor, carregado pela palavra não dita. Precisamos descobrir quem, declarou, as pupilas brilhando com uma determinação que desafiava até a própria sorte. No meio da noite espessa, enquanto relâmpagos riscavam o céu que parecia prestar-se a um duelo de forças poderosas, um som distante fez o sheik grudar sua atenção. Um sussurro, uma voz que ninguém mais ouviria se ele não estivesse em estado de alerta total. Ele se aproximou da grande porta de madeira entalhada,
seus dedos pesados pousando com pausa e decisão sobre o iniciador da tempestade. No interior, sombras dançavam, revelando passos furtivos, decisões clandestinas. O terror de olhar para o traidor estava nas profundezas do coração do sheik. Mas havia algo pior. A possibilidade de que aquele segredo ameaçador estivesse entrelaçado ao destino daquela jovem que, contra todas as leis da corte, ousara tocar em seu mundo. Ele recuou, voltando-se para ela, os olhos revelando uma dor nova e profunda, não apenas física. Estamos cercados. Sua voz soou como um sussurro, carregada de um sofrimento que feriu mais do que qualquer lâmina. Mas o pior inimigo pode estar mais perto do que imaginamos. E eu temo que o que nos ameaça não é apenas a perdição do meu império, mas o desmoronar do pouco que já confiei. Ela respirou fundo, a coragem agora diluindo um medo que se ocultava entre as veias. Então, lutaremos juntos até o fim. Nenhum segredo será maior que nossa aliança. Mas antes que a escuridão pudesse se dissipar, os ecos de passos furtivos anunciaram uma presença inesperada no corredor. O som de uma respiração agitada, um estalo breve e uma sombra que não deveria estar ali se revelou no limite da visão do sheik. Ele agarrou o braço da jovem com força contida, impedindo que se movesse. "Fique atrás de mim", ordenou, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. A verdadeira tempestade está para começar. Naquele instante, o tempo pareceu prender o fôlego do deserto, do palácio e dos corações que ali pulsavam. E no silêncio que precedeu o choque irreversível, um segredo maior, guardado por décadas, começava a emergir da escuridão. Uma verdade que poderia não apenas destruir o império, mas reinventar para sempre os destinos daquele sheik bilionário e da jovem que ousara salvá-lo da morte. Os passos silenciosos no corredor gelado despertaram uma tensão indescritível no ar do palácio. O sheik bilionário apertou o braço da jovem com uma força discreta, segurando não apenas seu corpo, mas também o fio tênue da confiança que entre eles começava a nascer. Cada músculo tenso denunciava que o perigo que se escondia além daquela porta não era apenas físico, mas um golpe inesperado contra tudo que ele construíra. "Fique atrás de mim", murmurou, a voz firme, mas carregada de um cansaço que transcendia o corpo ferido. Ela sentiu, deixando que o peso da proteção recaísse sobre os ombros do homem que, mesmo fragilizado, irradiava uma aura implacável. O cheiro pesado de incenso nos corredores parecia palpável, como se a opulência do palácio pudesse se agigantar para conter o clima sombrio que se instalara. Ao empurrar a porta de madeira entalhada, o sheik deparou-se com uma figura encapuzada, espreitando nas sombras. O choque foi um disparo na veia do seu orgulho. Não era um invasor cruel, vindo das areias distantes, mas alguém do seu círculo interno. A respiração do homem oculto cortou o silêncio, um sussurro venenoso carregado de traição. O sheik sentiu seu coração acelerar como a tempestade se aproximava do deserto. Implacável e inevitável. Quem ousa trair esta casa? Sua voz ecoou, um trovão contido. A figura se moveu, o capuz caindo, revelando um rosto que era tão familiar quanto traiçoeiro. O conselheiro Almir, cúmplice da corte e amigo que ele jamais imaginara capaz de tamanha perfídia. "Você deveria ter confiado apenas em mim." Almir falou com uma mistura de desafio e desdém, os olhos frios atravessando o sheik como lâminas. O choque da revelação dilacerou algo dentro do sheik.
A confiança, um tesouro mais raro que o ouro que enfeitava suas torres, desabava diante dele. E naquele momento, a jovem que o acompanhava não era mais apenas uma salvadora. Tornara-se a única possível aliada contra a traição que florescia nas sombras. Almir. A voz do sheik vacilou, a dor misturada a um ódio contido. Você esqueceu uma coisa. Meu império não cai enquanto eu respirar. Almir sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos, prometendo um fim que ninguém desejava enfrentar. Então prove, mostre que seu poder é mais do que palavras, retrucou, antes de desaparecer pelas sombras de onde veio. O palácio, que por tanto tempo fora símbolo da invencibilidade do sheik bilionário, parecia agora uma prisão dourada, cercada por inimigos que haviam plantado veneno em seu próprio sangue. A jovem respirou fundo, deixando o ar envolver seu corpo, buscando coragem para enfrentar o que viria. Precisamos expor essa traição, disse, a voz firme, apesar do medo que a enredava. Mas não podemos ser precipitados. Almir é perigoso, conhece cada segredo, cada pérola de informação. Ele usará isso contra nós. O sheik a observou, o olhar fixo em sua presença serena, que desafiava o caos, que o cercava. Uma força calma, uma promessa silenciosa de que não seria varrido sozinho pela tempestade. Você tem razão, admitiu. A voz rouca mais resoluta. Se o inimigo está dentro de casa, então a guerra será muito mais amarga. Silenciosos, sentaram-se no largo tapete persa do salão, cujas cores vibrantes pareciam agora se apagar sob a sombra da conspiração. O aroma das flores nos jardins suspensos alcançava-os, misturado ao perfume inconfundível do sândalo e da mirra, criando uma atmosfera densa, carregada, onde cada palavra não dita pesava como um martelo na alma do sheik. Como podemos agir? Indagou a jovem, seus dedos entrelaçando-se sobre o joelho. A insegurança que quase escapava era contida por uma determinação silenciosa. Ele a fitou. Dentro de seus olhos, um universo de dor e esperança se misturava. O poder absoluto não podia curar feridas internas, nem apagar o medo de perder a mulher que, apesar de todas as diferenças, começava a ocupar um espaço raro e precioso em seu coração. Há um salão secreto nos subterrâneos, começou a voz embargada, onde os documentos mais sensíveis são guardados. Temos que descobrir tudo o que Almir e seus cúmplices planejam. A informação será a nossa arma. Ela sentiu, sentindo a trama se adensar, umas nuvens que já cobriam totalmente o céu do Emirado. Lá fora o vento uivava entre as torres douradas, carregado de presságios e promessas sombrias. Enquanto planejavam o próximo movimento, um silêncio pesado se instalou na sala. Era o momento em que palavras eram desnecessárias, pois a tensão falava por si só. O sheik estendeu a mão, um gesto simples, mas recheado de significados. A jovem não hesitou ao entrelaçar seus dedos aos dele. Um elo silencioso selado na adversidade. O instante parecia suspenso no tempo. Um mundo à parte se formava ali, onde o império e o coração lutavam por sobrevivência. Porém, nem mesmo a crescente cumplicidade entre eles poderia afastar a sombra que rastejava nos corredores. Um sussurro, um passo mais apressado. Alguém tinha ouvido demais. Antes que pudessem agir, uma nova presença surgiu no limite da visão. Um olhar que não deveria estar ali. O sheik rapidamente soltou a mão da jovem e avançou para a origem daquele olhar. Sentiu o choque da revelação como um punhal cravado no peito. Não era apenas o traidor que preocupava. Era a verdade oculta que começava a emergir.
Uma verdade que, se revelada, poderia não só destruir seu império, mas também o que estava de sua já frágil confiança, e o que restava do coração daquela mulher que, contra todas as expectativas, se tornara seu mundo. No silêncio tenso da noite, em meio aos segredos e intrigas, o sheik bilionário percebeu que a verdadeira tempestade ainda estava para começar, e que o próximo golpe seria o mais devastador de todos. O silêncio opressor se fechava como uma redoma ao redor do palácio. As sombras projetadas pelas tochas tremeluziam nas paredes de mármore, dando vida a uma dança inquietante, como se as próprias pedras sussurrassem segredos ancestrais. O sheik bilionário permaneceu imóvel, os olhos esmeralda fixos na porta por onde Almir havia desaparecido. Uma ferida aberta pulsando em seu orgulho ferido. A jovem ao seu lado mantinha o semblante impassível, embora seu peito subisse e descesse com a respiração contida, sentindo o peso daquela traição como um golpe lancinante. O toque discreto do sheik na mão dela traía a necessidade desesperada de um apoio inabalável. E naquele instante, entre o luxo opressor e o perigo iminente, nasceu uma cumplicidade silenciosa. Um pacto não declarado, forjado pela ameaça que os envolvia. Ele finalmente quebrou o silêncio, sua voz rouca de verdades não ditas. Almir ousou romper o juramento mais sagrado, trair não só meu império, mas a confiança que me dei a ele. É uma ferida que sangra fundo, mais que qualquer lâmina. Ela inclinou-se, os olhos brilhando à luz difusa, a certeza firme tatuada nas palavras. A traição que corrói o coração do palácio é também a que ameaça destruir tudo o que já construímos. Precisamos agir antes que Almir e seus cúmplices acertem o golpe final. O sheik respirou fundo, buscando forças entre as correntes do medo e da dor. O sândalo impregnava o ar, misturando-se ao suor frio que lhe escorria pela nuca. Cada silêncio parecia clamar por respostas que não chegavam. E mesmo entre os detalhes opulentos, os lustres de cristal, os cortinados de veludo carmesim, o som distante da fonte que desviava ao toque do vento, a ameaça pairava sem que nenhuma joia pudesse ofuscá-la. O salão secreto, murmurou, está abaixo dos jardins suspensos, protegido por mecanismos que poucos conhecem. Almir é astuto, mas conhece seu funcionamento. Se conseguirmos penetrar ali, talvez encontremos provas, documentos, algo que desnude essa conspiração. Ela assentiu, perambulando em pensamentos. A confiança perdida é uma guerra silenciosa, e para vencê-la, primeiro devemos entender onde dói mais. Almir não age sozinho. O inimigo veste muitas faces e está muito perto da cadeira onde você seduz o poder, sheik. Esse título, que antes soava como um peso quase insuportável, agora parecia enrolar ao redor deles como um véu a ser rompido. Seus olhares se encontraram intensos, revelando a tensão que só cresce entre a gratidão, o temor e a faísca de algo invisível que escapava ao controle. Uma promessa incerta. Uma batida surda pulsou atrás da porta. Alguém caminhava silencioso, passos cadenciados, convocando presságios. O sheik apertou a mão da mulher com força súbita, aprendendo naquele toque o quanto sua vida começava a depender dela. Devemos nos preparar. A noite não perdura para sempre, mas a escuridão da traição não escolhe hora para cair, disse ele. A voz profunda reverberando como um sino pós-tempestade. Caminharam pelos salões como sombras furtivas,
aproveitando o silêncio relutante dos guardas, que ainda hesitavam entre a lealdade e o medo. O chão sob os pés da jovem parecia vibrar com a raiva contida de quem lutava para emergir. Não uma simples espectadora, mas a arma inesperada contra o inimigo invisível. Ao se aproximarem do jardim suspenso, o ar parecia mais denso, embebido de aromas florais que se chocavam com o frio cortante da noite. As gotas da chuva que começava a cair suavemente nas folhagens cristalinas era como um presságio silencioso, a promessa de que tempestades estavam por vir, não apenas no céu, mas em cada coração. O sheik parou diante de uma estátua antiga, uma serpente entrelaçada em ouro e safiras, seu olhar petrificado fixo no infinito. Com um gesto firme, pressionou discretamente um botão oculto, revelando uma escada íngreme e escura que descia para os subterrâneos. O ar mudou. A opulência dava lugar à austeridade das pedras frias, onde os segredos eram selados em segurança absoluta. O eco dos passos retumbava como um aviso, e cada respiração parecia mais pesada, carregada de expectativas. A jovem iluminou o caminho com uma pequena lanterna, revelando hieróglifos gravados que contavam histórias de alianças antigas, traições passadas e glórias esquecidas. Cada símbolo parecia sussurrar conselhos velados, e o sheik os absorvia como aço temperado, pronto para o combate que se desenhava. Ao chegarem à porta blindada, um silêncio pesado os envolveu. O sheik retirou de dentro do robe um pequeno anel cravejado de ametistas, uma chave especial para este momento. O metal frio encontrou sua casa, e com um clique a porta se abriu. Dentro, arquivos intermináveis, pergaminhos perfumados pelo tempo e documentos que poderiam mudar destinos. Ali, perdido entre véu da história do Império, estava o raciocínio para desatar os nós da traição. Folhearam papéis, procurando nomes, datas, conexões ocultas, até que um nome em uma lista quase apagada fez o sangue do sheik gelar. Não só Almir, mas outros aliados, rostos em quem ele depositara confiança, estavam tramando para tomar-lhe o trono. O silêncio entre os dois se encheu de uma densidade quase palpável. Cada palavra descoberta era uma punhalada, e a perspectiva de perder seu império se tornava mais real. De repente, um leve ruído na escada fez ambos congelarem. Alguém se aproximava. O sheik puxou a jovem para a sombra, ocultando-a atrás de uma estante antiga. O coração dele batia descompassado e os músculos se tensionavam, prontos para o inevitável confronto. Uma voz se fez ouvir, sibilante e sombria, conhecida e malévola. Pensaram que poderiam me enganar, sheik. O som gelou suas veias. A sombra que surgia na entrada da sala não era outra senão a figura costumeira de um terceiro conspirador, decidido a apagar a última esperança que restava. O olhar do sheik brilhou com uma mistura letal de raiva e determinação, e enquanto ele puxava a jovem para si, um pensamento ardente consumia sua mente. Esta batalha não seria apenas pelo Império. Seria pelo coração que ousava se abrir em meio à tempestade, e naquela sala escura, onde as mentiras estavam gravadas e as alianças traídas, o verdadeiro jogo teria início. Porque, apesar de tudo, o sheik bilionário não cairia sem antes mostrar que o poder não está apenas nas riquezas, mas na força daqueles que lutam por aquilo que amam. E quando a porta se escancarou, revelando a sombra ameaçadora,
Ele soube que o próximo capítulo de sua história seria escrito a sangue e verdade, um destino que não poderia mais evitar. A porta se fechou com um estalo quase imperceptível, como se selasse não só aquele recinto, mas o destino de todos ali. O sheik bilionário apertou a mão da jovem com a força que lhe restava. Um gesto silencioso, carregado de promessas e desespero contido. Na penumbra daquele salão subterrâneo, o ar era pesado, úmido, impregnado de história e segredos que o tempo teimava em preservar como uma maldição. Cada documento, cada pergaminho parecia carregar um sussurro, um fio tênue de esperança ou de traição. O sheik passava os dedos por mapas antigos, contratos rasgados, listas de nomes que não deveriam existir ali. E naquele emaranhado de papéis, uma sombra maior se formava, delineando a dimensão da conspiração que ameaçava seu trono. Não apenas um homem, mas uma teia invisível de alianças perigosas. A jovem puxou-o de volta ao presente com um toque hesitante, seu olhar intenso e firme ao mesmo tempo. Se Almir tem cúmplices aqui, são homens que conhecem as fraquezas deste palácio e suas brechas. Precisamos agir rápido, antes que eles controlem até a própria história do que construímos. O sheik fechou os olhos brevemente, sentindo a exaustão além do físico. Mas por trás da dor havia uma chama inextinguível, alimentada não só pelo medo da perda, mas por uma urgência que ia muito além das paredes douradas do seu império. Sussurram mentiras para tossir venenos, murmurou, erguendo os olhos brilhantes. Não cairão impunes. Nem hoje, nem nunca. Ela se aproximou, a respiração controlada, os sentidos aguçados. Mas há algo mais. Eu sinto. Almir não age apenas por poder. Há um motivo pessoal nisso tudo. Algo enterrado, escondido sob camadas que ainda não alcançamos. A revelação suspendeu o tempo. O sheik estudou o rosto dela. A determinação que há pouco ainda o surpreendia, agora firmemente enraizada em cada gesto. Você conhece as cicatrizes, não só as visíveis, mas as que o orgulho recusa a mostrar. Se há uma ferida mais profunda que move Almir, devemos cavar até encontrá-la, qualquer que seja a dor que venha à tona. Os passos que antes pareciam tão distantes ecoaram do corredor. O sheik e a jovem se encolheram para as sombras. Cada batida do coração parecia bisbilhotar os próprios segredos, uma batida que preenchia o silêncio como trovão. A figura que entrou não era um soldado, nem um espião comum. Era alguém que trazia um peso conhecido, a certeza de que a tempestade que ele temia estava prestes a se transformar em furacão. Um inimigo que não apenas desejava seu trono, mas ansiava por algo que pertencia apenas a ele. O sheik ergueu um dedo, pedindo silêncio. O pano dourado das cortinas balançava com o vento sutil que invadia a câmara. Um último suspiro de calma antes do vendaval. O visitante carregava nos olhos um brilho cruel, um sorriso cortante que prometia destruição. Não por ambição vazia, mas por rancor antigo, um rancor tecido em cada palavra não dita entre aqueles muros. A jovem apertou o punho, sentindo um tremor nervoso, mas não recuando. Sabia que ali, naquele instante, se decidia algo maior do que eles dois. Você, a voz rouca do intruso, soou como uma sentença. Pensa que está seguro? Sheik, que tudo continuará como uma dança perfeita de riqueza e poder? Seus dias dourados estão contados. O sheik se ergueu com dificuldade, cada fibra do seu corpo protestando.
mas a cabeça firme, o olhar a fogo revelava que, apesar da dor, não havia desistido. Quem você pensa que é para julgar meu império? Sou mais do que títulos e ouro. O intruso riu, um som frio, cortante como uma lâmina. Sou o que resta das sombras que você tentou apagar, o passado que você esqueceu e que agora se volta contra você. Aquele momento, suspenso entre a ameaça e a vontade de resistência, fez o palácio parecer menor, como se todo o luxo se desfizesse diante da verdade nua e crua da traição e do rancor. A jovem trocou um olhar rápido com o Sheik, uma conexão silenciosa que dizia tudo. A batalha não era apenas pelo poder, mas pela alma daquele homem que começava a se mostrar vulnerável e, ao mesmo tempo, mais humano do que os outros jamais haviam permitido ver. O intruso avançou um passo, quase tocando a ponta do manto bordado do Sheik. Você não encontrará aliança suficiente nesta fortaleza. Seus amigos são falsos, suas armas velhas, e aquela que você chama de salvadora não passa de um peão no jogo que você mal entende. A jovem arregalou os olhos, o rosto pálido, mas a voz manteve-se firme. Venha, mostre quem é, que o Sheik bilionário veja finalmente o que enfrenta. Um silêncio cortante se instalou. A chuva fina do lado de fora começou a embalar a noite com seu som quase melancólico. Uma trilha para o que estava por vir. Então, o intruso revelou seu rosto. Uma cicatriz cruzando a testa, os olhos negros como vazio. Uma lembrança do passado que o Sheik preferia enterrar para sempre. E nesse instante, quando o mundo parecia atordoado entre o medo e o fogo, o Sheik bilionário sentiu a verdade mais cruel. A maior batalha de sua vida estava apenas começando, e talvez o golpe mais mortal não viesse de fora, mas daqueles que sempre estiveram ao seu lado. E a jovem, com a respiração curta, sabia que o destino entrelaçado com aquele homem poderoso seria selado numa tempestade onde segredos, perdas e amores seriam forjados no fogo da traição. O silêncio antes da tempestade era agora o prólogo de uma guerra invisível. E no eco de uma última palavra sussurrada, o Sheik soube que nada, nem o ouro, nem o poder, poderia protegê-lo da verdade que estava prestes a emergir. Você está certo, murmurou ele, a voz tão firme quanto trêmula. O jogo está apenas começando. E nessa promessa silenciosa, a escuridão do palácio pareceu se fechar, enquanto o próximo capítulo daquele destino de paixão e dor aguardava o primeiro passo. A respiração do Sheik bilionário ecoava no silêncio pesado do salão subterrâneo, como se cada arfar fosse uma pulseira de ferro apertando seu peito ferido. A jovem permanecia ao seu lado, firme, olhos atentos ao menor movimento, enquanto seus dedos entrelaçavam-se sem perceber, buscando força no contato tênue. A opulência das joias, os tapetes de seda e as paredes de mármore agora se desfaziam diante da gravidade da traição que se escondia ali, entre sombras e segredos. Os documentos espalhados sobre a mesa seguiam. Seus olhos e o peso das palavras descobertas transformavam o ar em um manto sufocante. Aliados antigos que se tornavam inimigos ocultos. Nomes tatuados nas listas de conspiração que assinavam o destino do império. O choque de cada novo detalhe fazia o Sheik se perguntar até onde sua própria confiança se romperia, e se o palácio que ele construíra com tanto rigor poderia resistir à corrosão silenciosa da deslealdade.
Ele não age sozinho, disse a jovem, a voz baixa, firme, mas marcada por um cansaço sufocante. Há mais por trás da máscara de Almir, um motivo pessoal, algo que corrói além da sede de poder. O sheik assentiu, observando as linhas marcadas no rosto dela, descobrindo ali uma força que não esperava encontrar. Um fogo que não se curvava diante do medo, mas sim incendiava o que estava de sua esperança. Você sente isso? Murmurou os olhos esmeraldas, buscando não só respostas, mas uma âncora, um rancor enterrado, uma ferida antiga que há muito deveria ter sido tratada ou esquecida. Olhou para ele, seu olhar mergulhando fundo, abrindo uma janela para o tormento silencioso do homem por trás da coroa. Um homem que, mesmo em meio à tormenta, se recusava a se render. Às vezes, o que ameaça derrubar um império não é a força dos inimigos, mas a dor que nunca foi curada, respondeu, a voz ressoando quase em oração. E nós vamos encontrá-la, custe o que custar. Um estalo suave fez os dois congelarem, o som gelando sua espinha, enquanto uma sombra cortava o corredor, adentrando a sala. O sheik fechou os olhos por um breve instante, buscando toda a serenidade que era possível em meio ao caos. Quando abriu, a presença que surgiu à entrada era um visitante indesejado, envolto em uma aura de desprezo frio e olhos que queimavam como brasas negras. Pensaram que eu ficaria em silêncio? A voz era áspera, carregada da amargura de um passado que recusava morrer. Acham que podem enganar o passado e reinar impunemente? O sheik se ergueu com dificuldade, cada músculo protestando. A dor atravessando como punhais invisíveis, mas a determinação não vacilou. O passado pode tentar me assombrar, mas nunca me derrubará, replicou, a voz firme, apesar do cansaço. Sou mais do que títulos, riquezas e intrigas. O intruso avançou um passo, sua silhueta ganhando forma completa sob a luz tênue que chegava dos lampiões pendurados. Sou a lembrança viva do que você tentou esquecer, sheik. A cicatriz que atravessava sua testa contava histórias de batalhas antigas, traições que ainda não haviam cicatrizado. E agora volto para cobrar minhas dívidas. Os olhos do sheik bloquearam os do homem, como um duelo silencioso. A jovem apertou a mão dele, seu oque firme uma promessa nascente, enquanto a sala parecia encolher, comprimindo o instante em uma eternidade feroz. Você não encontrará em mim um inimigo a quem possa ferir facilmente, disse o sheik, o tom cortante, incendiado pela dor e pelo orgulho. Esta casa, meu povo, e aquela que está ao meu lado, são minha armadura e minha lâmina. O intruso sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, revelando uma ameaça tão profunda quanto as dunas ocultas do deserto. Veremos, sheik bilionário. Veremos se sua armadura existirá quando as verdadeiras tempestades caírem. A jovem não desviou o olhar, a coragem pulsando forte em cada batida de seu coração. Sabia que a guerra que se aproximava não era apenas de forças externas, mas de fantasmas pessoais e alianças frágeis. Mostre-se, desafiou ela, que deixe o sheik e seus servos finalmente saberem contra quem lutam. O silêncio caiu novamente, pesado, enquanto a chuva fina do lado de fora começava a martelar o mármore, embalando o mundo em uma canção melancólica, um presságio para o que viria. O olhar do intruso se endureceu, e ele revelou um segredo que ninguém ali poderia ter previsto. Um documento enrolado, marcado com o selo do próprio sheik, contendo verdades escondidas, mentiras mascaradas e o elo que poderia desmoronar não apenas o império, mas tudo o que o sheik bilionário julgava seguro.
O sheik sentiu como se seu coração fosse perfurado pela lâmina invisível da traição pessoal. A jovem ao seu lado agarrou sua mão com força, compartilhando a dor e o medo, mas também a esperança que brotava em meio às cinzas da desconfiança. A verdade que este selo revela mudará o destino de todos nós, murmurou o intruso, a voz gélida, porque as raízes da conjura estão mais próximas do que imaginam, e talvez dentro de quem eles mais amam. O sheik engoliu o nó que se formava na garganta, a respiração curta, o olhar perdido na figura da mulher que ousara salvá-lo da morte e que agora parecia o único motivo para continuar lutando. Então que venha o amanhecer, disse ele, a voz firme, encarando a escuridão que se infiltrava ainda mais naquele salão, porque mesmo cercado por sombras, o sheik bilionário não se curva, e nem eu, nem ela cedemos ao desespero. A jovem fixou nele um olhar que transcendia palavras, uma promessa silenciosa de fogo e aço, uma aliança tecida não apenas pela necessidade, mas pelo coração. O intruso deu um passo atrás, a cicatriz iluminada pelas chamas vacilantes das velas, e desapareceu nas profundezas do palácio, deixando a ameaça aberta, o jogo finalmente revelado. E quando a porta se fechou atrás dele, um último suspiro percorreu o ar opulento, carregado de tensão, medo e, acima de tudo, a certeza de que o próximo golpe seria o mais devastador. Não apenas contra um trono, mas contra os segredos que enterravam um amor que lutava para sobreviver. No silêncio que seguiu, o sheik bilionário segurou firme a mão da jovem, seu coração batendo não mais só pelo poder, mas por ela. E naquele instante soube que, para salvar seu império, teria que salvar primeiro o que havia começado a florir entre eles, antes que as sombras que rondavam suas vidas o consumissem por completo. O cheiro denso do sândalo ainda pairava no ar, enquanto o sheik bilionário e a jovem recuavam para as sombras da vasta câmara subterrânea. Os olhos do sheik brilhavam com uma determinação flamejante, que contrapunha sua palidez recente, refletindo as labaredas vacilantes que iluminavam os pergaminhos espalhados diante deles. O silêncio era pesado, carregado de promessas não ditas e de um perigo tão palpável quanto a pedra fria que sustentava aquele santuário secreto. A jovem apertou sua mão com firmeza, um gesto silencioso de cumplicidade, antes de sussurrar: "Este documento é a ponta do fio que precisamos puxar. As traições que Almir arquitetou não são meras ambições políticas. Há um rancor pessoal, algo que nos foi escondido, e isso pode fazer o impensável acontecer." O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo o peso das forças que se moviam contra ele. Inimigos visíveis nas sombras, mas também os monstros ocultos na escuridão do passado. Por um momento, toda a opulência de seu palácio desapareceu, restando apenas o homem. Vulnerável, porém incansável. Rancor pessoal, repetiu, a voz seca, quase uma prece amarga. Significa que Almir não teme apenas destronar um governante, mas destruir o que há de mais meu. Ela inclinou-se, o olhar firme, buscando a verdade entre as rugas do rosto dele. Suas palavras carregavam não só coragem, mas também uma dor latente, a percepção clara de que o que vinham enfrentando era muito maior do que simples intrigas palacianas. "E essa ferida é uma arma para eles", disse ela. "Precisamos encontrar essa verdade enterrada antes que a usem para cortar os laços que nos mantêm unidos." Um passo ecoou no corredor acima,
interrompendo a conversa. Ambos congelaram, ouvindo atentamente como o som se aproximava em passos ritmados e calculados. A tensão que preenchia o ambiente parecia condensar-se em torno deles, tornando cada instante mais denso e urgente. O sheik puxou-a suavemente para debaixo de uma arcada de pedras antigas, a cabeça erguida em um gesto instintivo de proteção. Seus olhos buscaram a escuridão junto à porta, prontos para enfrentar a sombra que se aproximava. Quando a figura emergiu da semi-penumbra, o sangue do sheik gelou. Era um homem de aparência imponente, cabelos negros, como a noite, e olhos translúcidos que refletiam um ódio silencioso. Um rosto que carregava a marca de antigas batalhas e um sorriso frio, quase uma promessa de destruição. Não esperava encontrá-los tão rápido. A voz dele era um sussurro cortante, como aço sendo arrastado pelo mármore. O sheik ergueu-se com dificuldade, as dores ainda latejando, mas o olhar ardia em desafio. "Quem é você para perseguir sombras?" perguntou com voz firme, apesar das dores que insistiam em lembrá-lo de sua fragilidade. "Sou o fragmento que você tentou apagar, sheik", respondeu o homem, os lábios curvando-se em um sorriso amargo. "Sou o segredo que você guarda no coração e que hoje volta para cobrar o preço." A jovem segurou a mão do sheik, trocando um olhar que falava sem palavras. Era uma batalha de vontades, individual e conjunta, onde cada gesto selava o destino do império e do que restava entre eles. "Fale", ordenou o sheik, a voz baixa, densa, como quem aceita que um veneno deve ser enfrentado para que se possa seguir vivo. O homem caminhou lentamente em direção à mesa, o olhar fixo nos documentos espalhados. Almir é apenas uma peça em um jogo muito maior. Há um segredo enterrado neste império, uma mancha no passado que pode silenciar não apenas o trono, mas o coração do sheik bilionário. O silêncio se fez mais espesso, quebrado apenas pelo eco dos passos pesados que se aproximavam pelo corredor. "E essa sombra, que agora caminha entre nós", prosseguiu ele, "tem um nome que você talvez não queira ouvir, mas que aceitará como a verdade que poderá lhe salvar ou destruir." O sheik apertou a mão da jovem, sentindo seu próprio pulso acelerar, uma dança presa entre o medo e a esperança. "Diga." Ele engoliu em seco. O homem ergueu um pergaminho selado e cuidadosamente desdobrado, revelando uma frase que parecia ilustrar o próprio apocalipse silencioso que se abatia sobre o palácio. "Sua irmã", disse ele, a voz baixa, profunda, venenosa. O sheik estremeceu. Um passado há muito escondido, um laço familiar que ele acreditava enterrado no silêncio das areias, ressurgia como um espectro a desfazer tudo o que julgava incontestável. A jovem apertou o punho, seu olhar se transformando em aço. "Se o passado apressa a ruína, vamos enfrentá-lo juntos", sussurrou, os olhos brilhando um misto de fogo e lágrima contida. O homem sorriu com desdém antes de recuar para as sombras de onde viera, deixando para trás o peso de uma verdade que prometia não apenas abalar o trono do sheik bilionário, mas desgastar o alicerce do que estava começando a crescer entre ele e aquela mulher que ousara salvar sua vida. Sozinhos na penumbra daquele salão, o sheik decidiu com voz há muito endurecida, mas tomada por uma vulnerabilidade impossível de negar: "Se esta tempestade vem do sangue, será com ele que lutarei, não para matar o passado, mas para libertar nosso futuro." O eco daquela promessa atravessou o silêncio gélido, fundindo-se ao som distante da chuva
que começava a lavar as pedras do palácio. E enquanto o vento sussurrava entre as torres douradas, ninguém sabia ainda que a maior traição estava prestes a ser revelada, não nas sombras dos corredores secretos, mas no coração protegido pelo imposto silêncio do sangue. O sussurro das sombras espalhou-se pelo salão subterrâneo, pressionando o ar até torná-lo quase insuportável. O sheik bilionário, ainda dominado por uma fraqueza que não cedia, sentia seu corpo pesar sobre o mármore frio, enquanto sua alma sangrava pela traição que se desenhava como uma tempestade silenciosa. A jovem ao seu lado, firme como uma rocha erguida no deserto, respirava com um compasso controlado, seus olhos refletindo a mesma chama inquieta que agitava o coração daquele homem ferido. Eles mal haviam desvendado o segredo das conspirações registradas naquele arquivo selado, quando o estalo súbito, quase imperceptível, fez ambos se encolherem nas sombras, refugiando-se atrás de pergaminhos e estantes antigas. O eco de passos controlados avançava pelo corredor, e o choque da presença que se aproximava apagou qualquer respiro tranquilo restante. A figura emergiu, trazendo consigo a essência amarga de um passado que o sheik julgava enterrado para sempre. Os olhos do homem, negros e profundos, carregavam a escuridão de antigos rancores que o tempo nunca suavizara. Uma cicatriz cruzava sua testa, um mapa cruel de batalhas e dores que marcaram sua história muito antes de aquele momento. Tudo nele falava de uma ameaça latente, do tipo que corrói os pilares do poder desde dentro, tornando aliados em inimigos e a confiança em dúvida. Pensaram que poderiam me esquecer? A voz áspera cortou a tensão, reverberando contra as paredes como um trovão político. Que o sheik bilionário viveria entre suas torres douradas completamente seguro? Ilusos. O sheik ergueu-se, apesar das dores que lhe queimavam cada músculo. Seus esmeraldas brilharam com a determinação que jamais o abandonara, mesmo na sombra do fracasso. O passado pode ser um veneno, respondeu, cada palavra carregada de um peso ancestral. Mas não é ele que dita o futuro deste palácio. O intruso esboçou um sorriso cínico, ausente de qualquer humanidade. Aproximou-se lentamente, a ameaça latente transformando os poucos metros entre eles numa linha tênue entre a vida e a ruína. Eles, e não apenas Almir, escolheram a traição. O que há por trás disso, sheik, é uma ferida profunda que você tem evitado tocar, uma cicatriz que não está apenas na pedra e ouro deste império. Está em seu sangue. A jovem, à sombra da mesa, apertou a mão do sheik em silêncio. Seu toque falava mais que toda a riqueza do mundo. Uma promessa de luta a dois. Então revele essa verdade, murmurou ela, a voz firme como o aço do deserto, antes que seja tarde demais e aquele que você mais confia lhe seja arrancado. O homem que se revelava mais do que um inimigo, disse, ajustando o pergaminho na mão: eu trago algo que pode mudar o destino deste império. Uma prova antiga, um fragmento esquecido. Sua irmã. Aquela que você pensou perdida, que a história tentou esconder, está viva e bem próxima. O silêncio que se seguiu foi tanto um suspiro quanto uma sentença. O sheik sentiu o mundo pender sob seus pés, o chão do palácio despedaçando-se sob os seus pés invisivelmente. Minha irmã, sussurrou ele, a voz embargada, uma ausência que me consumiu por décadas. Ela o fitou, a coragem refletida em seus olhos
como chamas dançando contra a escuridão. Se o passado vem de sangue, pelejaremos com ele até o último suspiro, declarou, os dedos apertando os dele em um pacto silencioso. O intruso recuou nas sombras, a ameaça ainda pairando, mas com a promessa de que o jogo estava apenas começando. E enquanto sua silhueta se perdia na penumbra dos corredores, a chuva fina martelava os vitrais do palácio, como se as próprias nuvens chorassem pela guerra iminente. Sozinho, o xerique ergueu o olhar para a jovem Ti. Apesar de todo o perigo, era agora seu ancoradouro, seu abrigo mais seguro. Esta verdade, disse ele, a voz cheia de uma mistura rara de dor e esperança, é uma espada de dois gumes. Pode nos salvar ou nos destruir. Ela sorriu, com a determinação absoluta que o fazia acreditar que, apesar de tudo, ainda havia redenção. Ponto. Então que venha o amanhecer. Que seja o início da nossa luta, respondeu, com a convicção de quem sabe que o amor pode ser mais forte que qualquer conspirador. Mas no silêncio que se fechava lentamente ao redor deles, um sussurro furtivo atravessou os corredores do palácio. Um segredo que não fora revelado, uma presença oculta. Alguém que escutara demais e começava a mover as peças de um jogo ainda mais sombrio. E no instante seguinte, aquele sussurro tornou-se um grito silencioso que só o destino poderia ouvir. Um passo atrás da porta se fez ouvir. Uma sombra se adiantou, tomando forma na penumbra, e o sheik, sentindo o peso de todo o seu reino sobre os ombros exaustos, reconheceu, com um frio que atravessava a alma, o verdadeiro traidor que estava entre eles. O rosto que surgia não era de um inimigo comum, mas o espelho de uma dor antiga, escondida sob as joias, o ouro e o poder. E ali, no limite da visão, diante da sombra que abria as rachaduras em seu coração, o sheik bilionário soube que a tempestade final estava prestes a desabar, não só sobre seu império, mas sobre o que restava da frágil esperança que começava a florescer entre ele e a jovem que ousara arrancá-lo da morte. Porque naquela noite escura, a traição mais devastadora não viria de fora, mas daqueles que ele jamais imaginara poder trair. E o eco sussurrado dessa verdade prometia destruir tudo, a menos que ele pudesse, pela última vez, reinventar o destino com as próprias mãos. A chuva fina lá fora transformava o palácio em um mundo bordado por gotas cintilantes, refletindo a luz trêmula das velas que ainda ardiam no salão subterrâneo. O sheik bilionário e a jovem permaneciam ocultos na penumbra. Os papéis que denunciavam a traição agora guardados com extremo cuidado. O silêncio parecia denso, carregado de um peso que ultrapassava as paredes de mármore, ecoando no âmago do homem, que, embora fragilizado, mantinha a determinação inabalável. Ele apertou suavemente a mão dela, sentindo naquele toque a força que os dois precisariam para enfrentar o que estava por vir. Esta noite, começou o sheik, a voz firme e cheia de uma gravidade que fazia o coração acelerar. Anunciamos o fim de um ciclo. A traição que quase nos arrancou o chão que pisamos será derrotada não pela espada, mas pela verdade iluminada. A jovem assentiu, os olhos brilhando com um fogo silencioso, e juntos começaram a traçar a estratégia para desmascarar Almir e seus cúmplices, o segredo de sua ligação familiar, tão inesperado quanto doloroso, agora mostrava-se menos uma maldição e mais um chamado para a redenção e a reconstrução. Saíram por subterrâneos com passos cuidadosos, o palácio transformado numa armadilha onde cada sombra poderia esconder um inimigo. Mas a coragem do sheik havia renascido,
alimentada pela presença dela, que jamais desistira de acreditar naquele homem que dominava não apenas terras, mas corações. Nas salas amplas, os conselheiros que ainda mantinham lealdade verdadeira foram convocados discretamente. Testemunhas foram despertadas, segredos antigos começaram a vir à tona, e cada fio daquela teia de conspirações foi cuidadosamente desatado diante dos olhos atentos do sheik. Quando Almir, percebendo que o cerco se fechava, tentou fugir para as dunas do deserto, foi detido por guardas que antes lhe juraram fidelidade. O orgulho ferido do homem se transformou em desespero, e suas palavras vazias não tiveram poder diante da justiça que finalmente alcançava quem os traíra. Mas o verdadeiro triunfo do sheik não estava apenas na vitória sobre os inimigos. Era na reconstrução daquilo que o poder nunca poderia comprar: a confiança e o amor. Com a verdade exposta, os ressentimentos antigos começaram a se dissolver na luz do perdão. No calor do amanhecer, quando o sol rompendo o horizonte tingia o deserto de ouro, o sheik e a jovem se encontravam no jardim suspenso que agora florescia exuberante como nunca. As pétalas úmidas, banhadas pela chuva recente, brilhavam como estrelas caídas, um símbolo vivo do renascimento. O sheik olhou nos olhos dela, encontrando ali a paz que por tantos anos parecia inalcançável. Suas mãos se entrelaçaram firmemente e no toque havia a promessa silenciosa de todos os dias que viriam. Nunca pensei que poderia sentir algo assim, disse ele, a voz carregada de uma emoção genuína que atravessava seus antigos muros de proteção. Você não só me salvou da morte, mas também do homem que eu me tornara. Ela sorriu, um sorriso que iluminava mais do que qualquer joia do palácio. Você sempre foi mais do que o império que governa, sheik bilionário. Eu apenas ajudei a despertar o que estava escondido. Ali, naquele instante, o tempo pareceu fazer uma pausa. O deserto ao longe, o céu se colorindo de tons alaranjados, o perfume das flores misturando-se ao ar fresco da manhã. Tudo conspirava para um momento eterno. A prosperidade retornaria ao Emirado, não apenas pelo ouro ou pelo poder, mas pela força do amor e da verdade que derrubaram as sombras da traição. Dias depois, o palácio estava novamente cheio de vida e risos. O sheik bilionário realizou uma cerimônia simples, porém profunda, unindo-se à jovem que caminhara ao seu lado pela escuridão e pela luz. A corte, agora renovada e unida, celebrou aquela união como a prova definitiva de que o amor verdadeiro é capaz de superar quaisquer tempestades. O sheik, nas palavras finais de seu discurso, refletiu não só sobre o que conquistara, mas sobre o que aprendera. O ouro e o poder podem ser roubados, mas a confiança e o amor que construímos verdadeiramente são inabaláveis. Hoje somos mais fortes porque aprendemos a confiar, não só nas nossas armas, mas nos nossos corações. Ela, ao seu lado, segurava sua mão com firmeza, os olhos brilhando não mais por medo, mas por uma serenidade que apenas os verdadeiros amores oferecem. À medida que a tarde se desenrolava, um sorriso leve iluminava o rosto do sheik bilionário, cujo império agora era governado não só por sua riqueza, mas pela força imensa do perdão e da esperança. E enquanto as estrelas começavam a surgir novamente no céu, uma certeza nascia silenciosa: o destino daqueles que amam, mesmo diante das maiores provações. É sempre escrever novos capítulos onde a luz vence a escuridão. A vida continuava dentro das torres douradas, agora perfumada pelo renascer das flores
e pelo sorriso que só um coração verdadeiramente curado pode oferecer. E ali no silêncio do deserto e na vastidão do amor conquistado, o sheik bilionário e a jovem sabiam que estavam finalmente em paz, prontos para um futuro onde nenhuma sombra poderia mais ameaçar seus passos.